Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar ministrado pelo Grupo SEIB. Sou Cristiane Tissot, gerente de relacionamento da região sul do Grupo SEIB. A pandemia do Covid-19 chegou ao Brasil no final do primeiro trimestre de 2020 e trouxe com ela uma série de desafios no setor da saúde. Ao longo dos últimos meses, mesmo com todos os esforços nas esferas pública e privada, ficou nítido que o sistema sinaliza a necessidade de mudanças. É preciso repensar o modo como os pacientes são atendidos, como os serviços são prestados, para que mais pessoas tenham acesso à saúde e para que o setor atinja uma operação sustentável. Hoje falaremos de um tema muito importante: a retomada dos convênios no cenário atual. O SEIB em Medicina Diagnóstica comemorou em 2020 seus 36 anos e hoje atua nas 5 regiões do Brasil. Atua com serviços de análises clínicas, diagnóstico por imagem, vacinas, check-up executivo, atua também na atenção primária à saúde e no segmento de gestão da saúde populacional, agregando, desta forma, valor à cadeia da saúde. Preparamos esse conteúdo voltado para operadoras de saúde da região norte do Brasil, onde atuamos em Belém, Boa Vista e Manaus, entendendo a importância da troca de ideias e experiências, respeitando a diversidade das regiões brasileiras, promoveremos outros eventos para as demais regiões. Vocês podem participar do nosso webinar com o envio de suas perguntas através do botão Q&A, que está localizado na barra inferior do Zoom, que ao final das apresentações responderemos a todas as interações. Para não nos prolongarmos, quero apresentar a vocês e convidar para ministrar sua palestra, ou um ONAP, melhor assim, né, que vai esquentar um pouquinho das nossas discussões futuras, o senhor Áureo Melo, que é diretor superintendente da Unidas no Amazonas e diretor de Previdência Social da AFEAM Saúde, Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Amazonas. Depois do Áureo, que assim ele prefere ser chamado, nós ouviremos o Dr. Bruno, que eu apresentarei no momento oportuno. Áureo, primeiro, eu quero te dizer que você é extremamente bem-vindo em nome do Grupo SEIB e agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite para participar desse momento e ter a sua disponibilidade para nós nesse momento. A palavra é sua, fique bem à vontade. Bom, boa noite a todos. Agradeço as essas gentis palavras, tá? Quero também cumprimentar o Dr. Bruno, tá? É um prazer conhecê-lo, venho falando há pouco tempo, tá? Espero realmente termos um contato próximo, se Deus quiser, daqui a pouco, algum tempo mais, tá? Agradecer a doutora Cristina por participar dessa mesa conosco, tá? Bom, quero dizer da honra que eu tenho em estar dividindo esse espaço com os senhores. Quero agradecer o convite da SEIB, parabenizar a SEIB pelo esse evento. Eu acho que é da maior importância para o nosso segmento, principalmente para a região norte. Nós estamos ainda muito distante dos demais centros do Brasil, tá? Nós temos que chegar mais próximo e essa é uma maneira de nós aproximarmos cada vez mais, né? Bom, em relação, vou fazer aqui uma pequena apresentação, tá? Bom, nós podemos estabelecer... Aqui é o Cleito do apoio, apesar que se eu clicasse lá de novo, porque ela não entrou em tela cheia. Isso. Bora. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, eu. Tá? Bom, nós podemos dividir
em três partes a situação de dificuldade que nós temos de negociação aqui da região norte. Antes de 2014, tá? Depois de 2014, e o que vai ser daqui para frente com a pandemia. Tá? Até 2014, tá? Nós tínhamos uma imensa dificuldade de negociação. Tá? Hoje ainda são grandes ainda, mas naquela época eram enormes. Tá? Primeiro que nós não tínhamos contratos. Os contratos eram muito, como dizia o doutor, muito frouxos. Tá? Não tinha muitas exigências, muitas amarrações. Tá? E isso, quando na época nós íamos fazer negociações, tá? Nós ficávamos sendo dependendo, tá? de quem tinha mais argumentos. Tá? Infelizmente, era essa a realidade. Tá? Como consequência, vinham as propostas inconvenientes. Tá? Ou seja, só dar um exemplo, tá? Quando a inflação dava X, a proposta das prestadoras era 2X e nós vimos com X menos 50, menos 20. Isso não é negociação. Tá? A princípio, isso não é negociação. Mas era a nossa realidade. Tá? E isso dificultava muito a nossa negociação, o nosso entendimento. Tá? Nós tínhamos um dos problemas principais. Nós não tínhamos índice de atualização definido nos contratos. Tá? Era livre negociação, mas o que acontecia? Como nós temos uma cesta de índice de correção no Brasil, tá? IGPM, IPCA, IPC, saúde, cada cabo quebrava a sua sardinha. Os prestadores não queriam o maior índice, e nós não queríamos o menor índice. Então, existe sempre um antagonismo de interesse. Tá? E isso vai causar problemas de negociação e, consequentemente, vai trazer um desequilíbrio econômico-financeiro. Tá? Porque uma coisa é quem manda, que pode mandar, outra coisa é que tem que obedecer. Tá? Como nós somos sempre sujeito passivo, de que nós estamos sempre dependendo do prestador de serviço, tá? E nós, em particular, a Finança Saúde, que nós não somos nem pequenos, nós somos nano, tá? Temos menos de 1.000 vidas, tá? É difícil fazer uma negociação com um hospital se não fosse através da Unidas. Tá? E a Unidas prestou um serviço preponderante para todas as filiais, em particular as pequenas e médias, em particular mesmo as pequenas. Bom, em 2014 veio a advento da Lei 13.003, tá? Que deu uma chacoalhada no mercado, tá? Deu uma arrumada. Tá? Por quê? Estabeleceu livre de negociação, estabeleceu preço, periodicidade de reajuste, tá? Prazo para negociação, isso aqui é um assunto que vamos discutir mais tarde, tá? Estabeleceu o índice, tá? Que é o IPCA, tá? E teve uma bonificação para as empresas que tinham certificação ou projeto junto à ANS. Bom, em relação ao prazo de negociação, isso eu acho um problema sério. Tá? Como é que nós vamos negociar? Nós temos 90 dias para negociar, de 1º de janeiro a 30 de março. Vamos negociar contratos que vencem em junho, julho, outubro, novembro, até dezembro, tá? No final do ano. Então, fica um prazo meio difícil, então, de negociação hoje, para dar um reajuste lá no final do ano. Tá? Eu acho que, minha opinião, seria uns 30 dias ou 60 dias antes do término do contrato, essa negociação. Mas a norma é essa, não estamos seguindo. Tá? Isso é um questionamento que eu estou fazendo, modesta parte. Tá? Isso também, mas essa resolução número 363, de 2014, ia dificultar muito, ia causar um desequilíbrio muito grande. Quando ela estabelecia que após se não houvesse livre negociação, que o índice seria 80% do IPCA, tá? Isso, se nós todo ano dessemos 80% de IPCA para o prestador de serviço, isso vai causar um desequilíbrio econômico-financeiro para o prestador. Isso não tem dúvida, é questão de tempo.
Tá? Primeiro ano, tudo bem. Segundo, o terceiro ano diante, essa balança ia pender para o lado. Tá? E isso não ia ser bom. Tá? Felizmente, veio a resolução número 436 de 2018, né? 4 anos depois, tá? E fez essa correção. Porém, mudou o prato da balança. Tá? Deu ganho para os prestadores e prejudicou as operadoras. Por que eu digo isso? Porque ela vinculou se eu voltar um pouquinho lá, 363, o que aconteceu? É 85%, mas quem tinha projeto na ANS de qualificação ou certificação, podia ser dado 100% ou até 105%. Tá? Isso causava um desequilíbrio pequeno. Tá? Mas, como existia uma certificação, uma qualificação do hospital, beleza, vamos reconhecer essa qualificação, tá? Esse melhoramento do atendimento, é natural nós remunerar melhor. Mas quando nós pegamos e damos reajuste sistemático em cima de índice acima da inflação, isso vai causar um problema para a operadora. Tá? Então, o que aconteceu? Com a 463, tá? Mudou a regra do jogo e qual foi a regra que foi estabelecida? Não houve acordo, IPCA, cheio. Tá? Beleza. Teve fator de qualidade, tá? Como certificação, aí vai ter um acréscimo de 5 para nível C, de 10 para o nível B e 15 para o nível C. Veja que, se fosse no primeiro ano, teve a certificação, dá esse reajuste, beleza, tranquila. Mas se esse reajuste foi dado sistematicamente, isso vai ter um desequilíbrio econômico financeiro muito grande ao longo do tempo. Não sei se vocês concordam comigo. Isso é para nós ficarmos pensando, avaliando bem a situação. Tá? Então, houve um novo desequilíbrio. Tá? Ou seja, os planos que estavam tendo vantagem em relação aos prestadores, as operadoras ganhando em relação aos prestadores, agora houve uma inversão de peso. As prestadoras vão ser beneficiadas em relação às operadoras. Não sei se me fiz entender bem. Bom, quais são os nossos novos desafios, tá? Depois da pandemia? Tá? Nós sabemos que os hospitais tiveram um custo elevado em relação a IPI, principalmente, e de equipamentos que tiveram que adquirir. Isso nós sabemos, mas não tem... Ninguém desconhece esses quatro. Tá? Mas quando nós tínhamos um contrato que estabelecia aquela regra do jogo, e o contrato era rígido, tá? Não houve essa flexibilização. O correto seria essa flexibilização. Mas como essa flexibilização nunca houve antes de um lado nem para outro, a rigidez continuou, a questão de justiça. Né? Então, é importante, de agora em diante, eu acho que isso vai ser o nosso lema, vai ser inevitável, tá? Essa maior aproximação, esse maior diálogo, tá? E essa flexibilização entre as partes, tá? Porque nós não podemos estar no ganha-perde. Esse ganha-perde já passou, isso não... Quando um ganha, outro perde, isso vai acabar com todo mundo. Todo mundo, no final, vai perder. Então, nós temos que ter ganha um, perde outro, o outro dia outro ganha, outro perde, ou todos ganham, ou todos perdem. Essa tem que ser a regra do jogo daqui para frente. E não vai ser diferente, acredito eu. Tá. Por parte das operadoras, nós também tivemos aumento de custo. Nós tivemos maior internação, tivemos maior custo de UTI, que quando a UTI em média das demais eventos, seria o quê? De 8 dias. Com o Covid, no mínimo 15 dias de internação. Então, nossos custos realmente se elevaram. Tá? Houve a redução de custo das operadoras. É verdade, houve. Nesse período, apesar do aumento de custos, houve a redução de custo. Por quê? Porque nós temos uma demanda reprimida, tá?
de atendimento, de eventos, principalmente cirurgias, tá? Que daqui mais já começou a ser liberado, isso vai ser uma questão vai ter uma sequência muito grande de cirurgias e, principalmente, tá? O agravamento das doenças crônicas, que os doentes crônicos foram tolhidos de ser atendidos durante a pandemia, por medo, tá? Principalmente por medo de ir ao hospital, tá? Então, todo mundo ficou recluso em casa, e essas doenças certamente foram se agravando. E agora, nós vamos ter que correr atrás do prejuízo, nós vamos ter que atender. E isso vai aumentar nossos custos consideravelmente. Então, o que nós estamos ganhando não, deixamos de gastar agora, com certeza nós vamos gastar daqui a pouco mais e um valor ainda um pouco mais elevado. Tá? Fora isso, nós temos aí, tá, uma crise econômica financeira muito grande, com grande número de desemprego, redução de salário, redução, inclusive, às vezes, de renda familiar, que às vezes as 2 ou 3 pessoas que trabalham na família, ou um foi desempregado, ou 2, ou teve redução de salário, 1, 2, ou todos, entendeu? Teve um aumento na inadimplência, naturalmente, tá? Houve também a obrigatoriedade nós atendermos os nossos beneficiários inadimplentes, né? E aí, por último, agora, a proibição de reajuste, inclusive com a devolução do que foi recebido de maio para cá, tá? Então, o nosso cenário é o quê? É um efetivo e real aumento de custo, tá? E uma estagnação de receita. E possivelmente queda, tá? Por quê? Com desemprego, com a redução de salário, a tendência é cada vez mais nós perdermos beneficiários, perdermos vidas, tá? Durante essa pandemia, segundo os dados do ISS, tá? Já foram mais de 300 mil beneficiários que deixaram o plano de saúde, né? Aí você vai dizer, mas o desemprego maior é para os planos privados, é para os planos individuais, tá? E familiares. É verdade. Mas nós, enquanto autogestão, nós não vamos ter desemprego, mas nós vamos ter uma maior carga de gasto. Por quê? Porque quando a família, quando um titular tem, um exemplo, 3 ou 4 pessoas com sua dependência no plano, ele, a esposa e mais 2 filhos, e apertou a situação financeira, ele vai excluir quem do plano? Os filhos. A não ser que ele tenha lá uma comorbidade. Se ele não tiver, que vai tirar os filhos. Tá? E vai ficar o pessoal mais idoso. Tá? E é onde nós temos maior gasto. Então, veja que essa conta não bate, né? Essa conta não bate, não fecha. Tá? Bom, educação continua os nossos desafios. Tá? Nós tivemos um grande problema, tá? Que foi a migração dos custos dos serviços para os MATMEDs, né? Todo mundo sabe disso. Os hospitais reduziram o valor das diárias, algumas taxas, e, em contrapartida, foi faturar em cima de quê? Do MATMED, lá dos materiais e medicamentos. Tá? E isso causou um problema seríssimo em termos de um desequilíbrio muito grande para os planos. Por quê? Porque nós temos 2 tabelas, como todo mundo sabe, tá? Que é o Brasíndice e o Simplo, tá? Que, a princípio, deveriam ser nossos parceiros, que nós pagamos para eles fornecer essa tabela, tá? Jogaram muito contra nós. Em que sentido? Nós temos preços no Brasíndice e no Simplo que chega a 3, 4 vezes, às vezes mais. Às vezes já detectamos produtos que chegou a mais de 1000% em relação ao preço de mercado.
Não é o preço de fábrica, é o preço de mercado. E como nós sabemos, os hospitais, quando compram, por causa da quantidade, porque algumas negociações, tem um desconto em cima desse preço. Então, ele ganhava um desconto em cima do preço e é mais em cima do preço do MatMed. Tá? Agora chegou a hora, agora chegou o quê? A hora de mudarmos. Agora nós vamos ter que... Os hospitais querem mudar. Vamos agora devolver, tá? Aumentar o valor dos serviços e tentar reduzir o MatMed. Se essa proporção fosse boa, por exemplo, se o MatMed tivesse custo mais ou menos reais, como está sendo cobrado, nós podíamos migrar isso 100% para cá, não tinha muito problema para nós. Acontece que hoje, se não for migrar o custo de MatMed para o serviço, tá? Nós vamos nos acabar. Por quê? Por causa desse problema que eu falei. Tá? O excesso do valor dos produtos. Então, nós vamos ter, quando nós migrarmos do MatMed para os serviços, esses preços, nós vamos ter que dar um desconto considerável nesses preços do MatMed, para podermos jogar para o serviço. E isso vai causar o quê? Vai trazer uma redução de faturamento do hospital. Lógico, isso não... E isso nós vamos ter problema. Vai ser outras brigas que nós vamos ter, e que nós vamos ter que enfrentar. É a realidade do jogo. Esperamos que eles sejam mais complacentes e vejam a realidade como ela realmente se apresenta, né? Um outro problema que nós temos, que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando, que não é um problema, talvez seja solução, é a mudança do modelo de remuneração. Esse modelo de remuneração for service, por produção, esse exauriu, não tem mais nenhuma condição de ser utilizado, tá? Que é aquele... Já pensou um sistema que quanto mais eu produzo, tá? Mais eu ganho, independente de eu trazer ou não o resultado esperado? Isso é complicado, né? Aí nós perguntamos, qual o modelo ideal? Não existe. Nós vamos ter que sentar e discutir e ver qual é o melhor modelo para principalmente para cada plano. Tá? Agora, o principal que nós devemos criar, é credibilidade e confiança entre nós, entre as partes. Sem credibilidade e confiança, tá? Nós não vamos muito longe. Tá? Eu digo isso considerando a quantidade de glosa que nós temos em contas. Tá? Nós temos conta que tem de mais de 10% de glosa. Isso é um absurdo. A ANS aceita 3% já, o máximo. E olhe bem, quando nós passamos de 3% de glosa, a ANS vai e nos penaliza lá no IDS, tá? Porque nós tivemos uma glosa alta. Sem analisar se essa glosa foi real, ou seja, quando eu glosei 10% de uma conta e foi para o prestador e lá voltou dizendo que realmente era aquilo mesmo, tá? Eu não tenho que ser penalizado por isso. Eu detectei um problema na conta. A PNS não. O valor que foi glosado é que ela considera para efeito de análise de IDSS. Quer dizer, a operadora está sendo sempre prejudicada. Né? Então, essa credibilidade, tá, é importante. Veja o custo que nós temos auditoria, no plano de auditoria no hospital. Veja o custo que cada operador tem auditoria, cada hospital tem auditoria. Se houvesse uma credibilidade ou confiança recíproca, tá, era custo que nós íamos evitar. Né? Para finalizar, hoje fala muito no novo normal, tá? Que eu acho que é a nova realidade. Tá? Nós vamos ter, dentro dessa nova realidade, novo normal, os novos normais. Por exemplo, essa migração de MatMed para serviço é um novo normal, quer dizer, vai voltar a ser o que era normal, que o normal era esse. Deixou de ser normal, e agora vai voltar a ser normal. Né? Então, nós precisamos ter essa parcimônia, esse cuidado, esse carinho, tá? essa humildade de chegar, todos sentar e ver o beneficiário,
que ele é que banca todo esse sistema, tá? Fica fora da negociação, entendeu? E que sofre as consequências. E chegou à situação de estar tão alta a mensalidade, tá? E que muitos estão saindo do plano justamente por ter condições de pagar, em função dessa situação que foi criada, que nós precisamos corrigir, né? Bom, para terminar, eu queria dizer essa frase, mostrar essa frase aí, que eu achei muito interessante. Nada voltará a ser como antes, mas tudo pode ser melhor como nunca foi. Tá? Eu queria agradecer a participação, tá? Essa oportunidade de dizer essas palavras, poucas palavras, tá? E fico à disposição para o debate. Muito obrigado. Obrigada, Áureo, pela excelente explanação, pela tua transparência, pelo retrospecto que você fez para todos nós, né, que trabalhamos nessa área das evoluções, do que se conquistou nas relações, né, que às vezes elas podem melhorar, certamente, tá? Reforçamos que estamos recebendo as perguntas, dúvidas, considerações através do Q&A, tá? Que fica localizado na barra inferior do Zoom, né? E depois nós, ao final, já repassaremos as perguntas ou as sugestões e dúvidas para os participantes. Agora, eu convido mais um participante para continuar conosco, que é o Dr. Bruno Gunning, que é médico cardiologista, diretor de relacionamento com o mercado do Grupo SEIB. E o Bruno já esteve do outro lado também, né? Ele já trabalhou em operadora de plano de saúde, e isso eu acho que é uma grande experiência para a gente poder sempre vivenciar os dois lados, né? Então, bem-vindo, Bruno, ao nosso webinar. A palavra é sua para esquentar um pouquinho mais esse debate, assim. Bom, obrigado, Cris. Prazer enorme, Áureo. Nos conhecemos agora virtualmente, né? Eu acho que é um novo modelo, um novo normal também, né, Áureo? A gente participar de encontros virtuais, vamos dizer assim, né? É um prazer enorme estar com vocês, fazer parte do Grupo SEIB, né, dessa iniciativa. É prazer enorme estar com vários colegas e amigos aí da região norte. Eu acho que em breve a gente também quer fazer esses debates em outras regiões, né? Eu acho que o Áureo fez um warm-up aí muito bom para a gente bater um papo. Eu não tenho apresentação, acho que é mais, acho que a gente criar uma discussão aí, pontos de vistas. A minha ideia aqui não é tentar trazer um pouco da minha vivência também enquanto participante eu já ter participado e ter experiência na área de operadoras de saúde e também hoje dentro de uma empresa de grande porte que permeia o Brasil inteiro como SEIB e como prestador de serviço, né? Acho que dentro dessas provocações que o Áureo fez, eu acho que cabe um pouco de discussão e um pouco dos aprendizados que a gente teve, né? Ou melhor, mais que aprendizado, o que a pandemia revelou, né? Eu acho que a pandemia tirou do tapete, tirou muita poeira debaixo do tapete, né? Que estava lá acumulada, que muitas vezes a gente tinha conhecimento, mas ou negligenciava ou era um pouco omisso, né, para poder enfrentar alguns problemas que a gente tinha, né? Talvez um dos maiores deles, né, não sei se vocês vão concordar comigo, mas cabe discussão, quer dizer, a falta de integração do sistema de saúde hoje, né? Eu acho que ele permeia, além de tudo que o Áureo colocou, de confiança entre os players, né, os stakeholders, mas assim, o nosso sistema também hoje ele não tem integração, né? Ou seja, o nível ambulatorial, quer dizer, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Hoje esses níveis, nossa saúde ela também é ineficiente, né? Ou seja, em muitos aspectos, né? Eu acho que mais do que nunca a pandemia contribuiu para expor tudo isso, revelar tudo isso, né? Fazer com que ele nos instigue aí a pensar em caminhos diferentes também e que a gente possa mais do que nunca investir, né, em integração da cadeia, né? Atenção primária, atenção secundária, né? E obviamente no topo da pirâmide ali a atenção terciária.
Eu acho que serve de reflexão, serve de discussão, e a gente precisa encontrar caminhos para isso, né? Outra questão que eu acho que, mais do que nunca, a saúde tornou evidência, né? Nós passamos aí aquele atentado lá do 11 de setembro nos Estados Unidos, nós estávamos numa situação de vigilância de segurança. Hoje nós temos uma vigilância de saúde sanitária, uma questão sanitária em voga, e a saúde está em voga, né? Então isso também fez com que o nosso setor, né, esteja dentro de holofotes, mais investimento, mais talvez muitas empresas investindo em caminhos diferentes nesse contexto também, né? Então acho que a gente sai mais forte. Eu sou sempre mais otimista nesse sentido. Acho que onde tem aprendizado, onde a gente aprende com velocidade, eu acho que a pandemia trouxe isso. Eu acho que a gente sai, com certeza a gente sai mais, a gente aprendeu muito durante essa pandemia, né? Eu acho que se fosse um projeto de governo, acho que a gente fez 50 anos em 5, né? Vamos dizer assim, como o antigo lá, o Juscelino Kubitschek, que era seu lema de campanha, né? Mas eu acho que a pandemia expôs também algumas questões, né? Que o Brasil, enquanto mais do que nunca com as suas diferenças regionais, né? Necessita de investimento de pesquisa, ou seja, nós não tínhamos, nós tivemos que copiar e depender de tudo que vinha de fora, porque a gente não desenvolveu nada disso. Quantas dificuldades nós tivemos de logística, de presença de teste, de falta de EPI, porque a gente não produz nada local, nossa indústria nacional sucateada nesse sentido. Quer dizer, nós ficamos aqui à revelia de os países que dominavam a indústria, primeiro usaram todos os seus EPIs, os seus testes, os seus medicamentos e tudo, para depois nós, que não produzimos, pudéssemos ter acesso a tudo isso. Acho que o Auro colocou muito bem, isso levou ao aumento de EPI, questões relacionadas à falta de MATMED, problemas logísticos que eu não preciso dizer, e aí principalmente eu acho que no que tange a região norte, a gente vive aí também toda a realidade da região norte, né? Belém, Boa Vista e Manaus, quer dizer, toda a dificuldade de chegar a suprimento, da gente tirar daí eventualmente teste até para poder fazer os exames de mais alta complexidade como o PCR aí da região. Então, assim, acho que todos nós também passando para isso, e revelou tudo isso, né? Eu acho que também foi um momento de diferenciação, né? Acho que a pandemia revelou a capacidade das pessoas se desenvolverem, pensarem diferente e mostrarem os seus diferenciais também. Eu não falo isso só como prestador de serviço, mas eu acho que também muitas operadoras inovaram nesse caminho, né? Algumas operadoras deram caminho, passos em direção à telemedicina, algumas operadoras fizeram caminhos no sentido de fazer telemedicina com atenção primária digital, entendeu? Então, assim, a gente vê vários caminhos que também foram acelerados em todos os sentidos, né? E então eu vejo isso como como aprendizado e como revelação também, como eu coloquei, né? E mais do que nunca, né? Acho que a gente teve nós fomos instigados a tomar decisões rápidas, a nos adaptar de forma muito rápida, né? Imagina, eu vou tentar talvez trazer só um pouco para o nosso mundo de medicina diagnóstica, por exemplo. Quer dizer, você tem que fechar várias unidades no início, depois abrir algumas unidades, algumas só especializadas, outras não podem ser especializadas, falta recursos humanos porque tem gente infectada, você tem que prestar serviço de saúde, eu acho que muitos dos serviços de saúde passaram por isso também. O hospital passou em alguns cenários de não ter recursos humanos para poder prestar serviço. Eu vi algumas regiões, acho que Manaus passou por isso também, né? Eu vi no Rio de Janeiro, aqui em Brasília, onde eu estou atualmente também, tendo que trazer profissionais de outros estados, porque não tinha profissional para poder dar conta de toda aquela aceleração de casos de Covid, né? A gente viu isso, acho que no Brasil inteiro, né? Eu acho que a região norte também passou por isso, né? Então, acho que talvez é um pouquinho da minha fala aí inicial para a gente começar a esquentar, um pouco de aprendizado, um pouco do que se revelou, de reflexões, até para que a gente possa, de fato, quer dizer, como é que vai ser o pós-pandemia, né? O pós-pandemia do sistema de saúde, o pós-pandemia para as operadoras e também para os prestadores de serviço, né? Acho que aí, se o Auro, Cris, à vontade. Obrigado a todos aí.
Obrigada, doutor Bruno, pela sua fala. Eu gostaria de ouvir também do Áureo quais os aprendizados adquiridos com e durante a pandemia. Áureo, você também como superintendente do Grupo Unidas, né, provavelmente com os outros gestores, vocês devem ter trocado muitas ideias já durante esse período e já se preparando para o próximo, né? Você poderia compartilhar conosco quais foram os maiores aprendizados? Bom, os aprendizados foram muitos, né? Primeiro, nós, como diz o doutor Bruno, tá? Nós sentimos a nossa realidade, tá? Quando nós estamos deficientes em termos de estrutura para a medicina, para a área de saúde, né? Tanto física, hospitalar, como até profissional, né? Isso é uma realidade. Segundo, tá? Nós nos deparamos com situação que nós não estávamos... Foi uma surpresa muito desagradável, tá? Que nós não estávamos... Não tínhamos o mínimo preparo para... Nem imaginávamos que isso um dia ia acontecer conosco, né? Mas aconteceu, tá? Mas como todas as coisas ruins traz uma coisa boa ao seu redor e vice-versa, tá? Isso serviu para nós nos alertarmos, tá? E nos prepararmos para fazer as adaptações que precisam ser feitas, tá? Em todo o sistema. Por exemplo, eu sempre defendi, muito tempo aqui atrás, sempre desde quando eu entrei nessa área, tá? Um prontuário eletrônico. Tá? Acho que o Ministério da Saúde vai ter um prontuário, tá? O Ministério da Saúde, para o Brasil todo. Isso é um prontuário único. Aí você vai dizer, mas o Brasil todo é muito grande, qual a dificuldade? Olha, nós temos um cartão de crédito que atende o mundo inteiro, tá? Em todos os municípios quase, tá? E funciona. Por quê? Tem um bom software. Então, vamos investir no bom software e vamos ter esse controle. Aí, acho que isso foi uma coisa que mais ficou à vista da gente, foi isso. Isso, inclusive, para nós podermos reduzir nossos custos. Nossos custos elevados estão muito ligados a essa falta de um prontuário eletrônico, tá? Por quê? Nós ficamos com nossos, como todo mundo já sabe, nossos beneficiários ficam soltos na rede, tá? E um outro detalhe importante, mais importante ainda, que foi detectado, foi a necessidade de nós cuidarmos da atenção primária à saúde, tá? Isso eu quero parabenizar o SEIB mais uma vez por ter essa iniciativa da Junta ao Amparo, tá? E várias operadoras já estão fazendo isso. A Cassia já estava 12 anos fazendo, 10 ou 12 anos fazendo isso, tá? Isso é realmente uma maneira de nós mudarmos paradigmas, tá? Até agora nós estamos tratando de doenças. Nós estamos fazendo hoje, não sei se vocês concordam comigo, é tratando de doença. E quando nós devemos cuidar de saúde. Precisamos mudar esse paradigma, tá? E eu acho que essa é agora, acho que a principal lição nós vamos ter é essa. Vamos ter que mudar de paradigma, tá? Vamos tratar de saúde do nosso beneficiário. E não, cuidar de saúde, e não tratar de doença. Acho que esse foi o principal aprendizado que nós tivemos. Obrigada, Áureo. Eu vou pegar aqui uma pergunta que nós recebemos, que é do senhor Francisco Neves. A equação normal é a seguinte: beneficiários, OS e prestadores. As OS não podem conceder reajustes. Prestadores permanecem querendo reajustes face EPIs e etc., né? Todos os custos que aumentam. Aí a equação não fecha. Quais as estratégias que possam ser sugeridas?
Bom, essa estratégia é meio complicada, né? Porque quando nós temos antagonismo de interesse, tá? É difícil achar solução, tá? Mas todo problema tem que ter solução, tá? Todo problema tem que ter solução, e tem solução. Melhor ou menor, mais barato ou mais caro, tá? Mais difícil ou mais fácil. Isso é fato, tá? Essa equação vai depender muito, tá? Da situação do próprio mercado. Se houver, começar a vir realmente já está vendendo, segundo pesquisa aí, a partir de julho agora, de agosto, já começaram a ter começou a aumentar o quadro das adesões ao plano de saúde, tá? É possível que chegamos um meio de conciliar esse termo aí, porque esse é um termo difícil, tá? Existe o custo real do hospital, não tem jeito, tá? Mas também nós temos as nossas limitações financeiras, tá? Então, é aquela questão, é melhor o pouco certo do que o muito duvidoso, né? Então, as operadoras certamente estão preparadas para isso, tá? Com certeza, tá? Lógico que nós vamos ter abalos, né, financeiros, tá? Mas é primordial que os prestadores também, tá? Dê sua passagem de colaboração, tá? A solução só vai existir se houver interesse e participação das partes. Então, eu não vejo assim, para explicar aqui, uma equação, não existe uma forma de bolo para isso, entendeu? Essa equação vai ter que ser feita na conversa franca e honesta entre as partes, para chegar a um bom termo. Deixa eu só dar uma opinião também, eu acho que trazer um pouco, botar uma pimentinha na discussão. Assim, eu acho que eu dividiria essa pergunta em duas facetas. Medidas a médio e longo prazo, que eu acho que se a gente não construir o futuro de alguma forma, a gente vai continuar. Essa discussão de reajuste dentro do sistema de saúde, ela não é de agora, ela vai continuar existindo. Né? Então, e custo mais do que nunca, acho que está ali, a gente está discutindo custo e, obviamente, eu tenho que discutir desfecho também na saúde para o meu cliente, para o nosso beneficiário, nosso cliente que está ali no meio, ele é a peça fundamental nessa razão de existir. Então, eu vejo assim, primeiro, acho que nós precisamos criar estratégias enquanto operadora, quanto empresa, enquanto sistema de saúde como um todo, de criar redes, a gente precisa coordenar um pouco a base da pirâmide da saúde, certo? Ou seja, se a gente não criar vínculos, e aí eu concordo com você, Aura, como é que eu faço integração da saúde sem prontuário? Sem informação não tem integração. Então, ou seja, tem muitas operadoras hoje fazendo redes de referências primária atrelada à rede secundária, com transferência de informação em prontuário único e consegue começar a gerenciar determinada população. Aquela população vai ter desfechos melhores, vai estar usando o sistema de saúde mais eficiente e, consequentemente, vai ser melhor para o cliente e vai custar menos também para a operadora que custeia isso, ou melhor, o próprio beneficiário que custeia isso, as operadoras em si, quer dizer, elas gerenciam aqueles recursos da melhor forma possível por ter expertise em fazer isso. Então, eu vejo um pouco disso. No médio e longo prazo, se a gente não construir integração na cadeia de saúde, nós não vamos gerenciar recursos de saúde de forma adequada, nós vamos continuar discutindo custo e reajuste, que é a plataforma de discussão hoje dentro de qualquer mesa de... E aí eu não estou falando como prestador de serviço, não. No sistema de saúde, hoje, a pauta de discussão nossa é custo, reajuste, tá certo? E a gente não constrói algo junto. E aí precisa ter confiança, tudo aquilo que o Aura falou. Em situações pontuais, né, como foi colocado aqui, de curto prazo, eu tenho visto aí em alguns cenários discussões, por exemplo, na época que teve aumento do EPI, ajustes temporários em determinadas tabelas específicas, tá certo? E depois volta. Esse acordo contratual tem início, meio e fim, acabou, ou seja, até a coisa passar. Então, ou seja, é um entendimento entre as partes, né? Ou seja, não adianta o outro lado tomar um prejuízo muito grande que não vai conseguir dar oferta de serviço.
mas, por outro lado, também eu não posso manter esse custo ad eterno naquele patamar, e aí depois, obviamente, aquela plataforma de EPI, de MATMED, de logística que melhorou, não sei o quê, vai voltar a um status, vai acomodar diferente, e não tem por que você manter aquele status que você construiu lá atrás. Então, eu vejo saídas temporárias, né? Eu acho que isso é acordo, é negociação, e é razoável. Acho que isso podem ser caminhos, né? Doutor Bruno, quais as tendências, inovações e desafios estruturais que você vê num futuro próximo na nossa área, na saúde? Uma das grandes questões que eu vejo após essa pandemia, né, ou seja, nessa construção que nós estamos vendo, é que o padrão de consumo do nosso consumo de saúde, de usar saúde do nosso cliente, do nosso beneficiário, ele mudou, tá certo? Ele é diferente. Consulta vai ser consumida de forma diferente, uma parte vai ser presencial, outra parte vai ser por telemedicina, eu espero, e aí eu estou falando como médico, como gestor de saúde, não tem por que a telemedicina não continuar, tá certo? Não faz sentido ela não fazer. Eu acho que você tem, obviamente que ela tem aplicações específicas, a gente pode até discutir um pouco disso, acho que não existe um consenso, mas assim, o consumo, a consulta vai poder ser presencial, vai poder ser à distância. Até porque as pessoas testaram isso em determinados cenários e acharam que isso atende suas necessidades. Um exemplo, eu vou fazer um exemplo simples. Eu vou na consulta com um médico, atendo e vou lá no retorno só para mostrar exame. Faz sentido eu ter um retorno presencial hoje? Eu discuto. Hoje, enquanto um pouquinho que eu faço entre medicina, meus pacientes voltam virtual. Não faz sentido. Ele vai lá praticamente para poder desloca, corre risco de ter contato, aglomera, e o que eu entrego para ele é uma discussão de exame que eu posso fazer de forma virtual e compartilhar o exame na tela do computador com ele. Obviamente que tem pessoas que precisam ser examinadas. Primeira consulta, eu não sou a favor, mas assim. Outra coisa é o domiciliar. Eu acho que o consumo de coisas no domicílio mudou. Hoje a gente compra eletrodomésticos online, entrega no domicílio, alimentação cresceu absurdo, e saúde também começou a chegar até o domicílio, ou o médico indo até o domicílio, ou o exame sendo colhido até o domicílio, tá certo? O próprio home care que já existia, provavelmente, com certeza cresceu bastante. Então, ou seja, eu entendo que isso também são novos padrões de utilização da saúde. Na minha opinião também, eu acho que o conceito de utilização de pronto-socorro vai mudar. Tá certo? Eu acho que muito se disse na saúde até hoje, mas as pessoas são imediatistas, usam o pronto-socorro como consulta ambulatorial. Todos nós que vivemos na saúde sabemos disso, tá certo? Ou nós já fizemos isso também, porque eu quero para ontem, para agora, no momento seguinte. Mas eu acho que as pessoas também, aquelas pessoas que utilizavam saúde em pronto-socorro, vão rever seus conceitos, até porque ela conseguiu viver sem, em determinado momento, tá certo? Eu não estou fazendo aqui defesa, quem precisa ir para pronto-socorro, mas como a gente sabe que tem uma parcela significativa de procura de pronto-socorro que poderia resolver a nível do consultório com consulta agendada e manter acompanhamento, isso é perda de eficiência no sistema, tá certo? Eu tenho certeza, eu também creio que nós vamos ter alguma mudança no perfil de utilização de pronto-socorro também, tá certo? Então, acho que acho que acho que são nuances de modelos que a saúde deve percorrer da agora para frente também. Outra coisa que me instiga um pouco, né? Ou seja, nós não sabemos ainda, né? Mas como é que vão ser as pessoas que adquiriram Covid? Quer dizer, elas vão ter outros surtos, vão ter complicações do Covid que a gente não sabe quais são, pulmonares, cardiovasculares, independente do que seja, neurológicas, seja psicológicas, não precisa nem dizer que vai ter, né? A gente já está vendo aí a torta direita, mas a gente vai ter esse impacto aí muito grande. O Auro falou bem a questão de doenças crônicas.
Quer dizer, não preciso dizer quanto a obesidade vai aumentar, quanto a hipertensão vai aumentar, quanto que o diabetes vai aumentar, quanto que o infarto, o derrame, os casos estão ficando cada vez mais graves, né? Porque as pessoas não estão fazendo acompanhamento. E eu vejo também que o diagnóstico tardio de muitas doenças também. Quantos cânceres vão deixar de fazer diagnóstico, vão fazer diagnóstico quando tiver metástase, aí o tratamento é mais caro e eu também já não tenho mais, muitas vezes, expectativa de vida para essas pessoas. Um câncer de colo, um câncer de colo de útero e coisas nesse sentido. Então, eu vejo essa como tendências, né? Tendências de padrões de consumo da saúde, de utilização da saúde, e tendências de como vai ser o perfil de doenças daqui para frente. Né? Perfil mais doenças, pelo menos por um período maior. Né? Eu acho que o perfil de doenças, as pessoas estão mais doentes no pós-pandemia, em todos os sentidos, seja física ou até mental. Assim, acho que qualquer um de nós hoje, se fizermos uma reflexão e olharmos para o lado da própria família, a gente vai encontrar alguém que teve algum tipo de desequilíbrio emocional durante a pandemia, que não suportou, entendeu? E isso tem também seus desfechos, suas complicações, né? Mas acho que é um pouquinho disso, Cris. Áureo, você gostaria de falar algo também a respeito de como que vê as novas tendências pós-pandemia? Não, eu concordo, eu estou com o Dr. Bruno, tá? Realmente essa retenção aí fica em casa, foi um problema seríssimo para nós. Né? O aumento que teve de doença mental, fora de série, principalmente depressão, essas coisas, que está causando o quê? Inclusive muito autossuicídio, né? O pessoal chega ao ponto de se matar por uma situação que não deveria ter chegado a esse ponto, tá? É uma doença? É um vírus? Mas o maior problema que nós tivemos foi justamente a politização dessa doença. Infelizmente, isso nos causou tantos problemas, tá? Mais do que a própria doença. Isso é fato, tá? Infelizmente, tá? Essa falta de acompanhamento dos doentes crônicos, tá? Isso vai nos trazer, como diz o doutor, muitos problemas, tá? Muitos problemas. Principalmente para o nosso beneficiário, tá? Porque eles é que estão sofrendo lá, eles estão sofrendo a consequência, tá? É como ele falou no caso de um câncer, tá? Pelo amor de Deus, chegou a pessoa, tinha sido detectado no início, podia ter um custo menor, um tratamento, uma cura, um custo pequeno, agora talvez vai ter um custo grande sem cura. Não é que não esteja preocupado com o custo, tá? Nós temos que se preocupar. Nossa preocupação é com a vida do beneficiário, do nosso beneficiário. Só que, quando nós investimos e temos sucesso, beleza. E quando nós investimos e não temos sucesso, aí é uma grande tristeza, né? Então, realmente é triste nós estamos discutindo isso, mas infelizmente é a nossa realidade, né? É a nossa realidade. Eu acho que quando nós nos preparamos, nós tivemos a condição de nos preparar melhor, tá? Tiver maior diálogo, inclusive aproximação. Isso vai causar uma aproximação, inclusive, entre operador e beneficiário, tá? Normalmente existe um distanciamento, tá? Muito grande, tá? E é fundamental essa aproximação entre os beneficiários, tem que chegar perto, nós temos que comunicar melhor com os beneficiários, tá? Orientar, tá? Essa pequena orientação, às vezes, evita, tá? Grandes problemas para o beneficiário, né? Agora, isso é um trabalho, tá? De formiguinha, né? Porque
pelas dificuldades nós sabemos, tá? Cada ser humano é um ser humano, pensa de uma maneira, quer agir de uma maneira. Isso aí tá? Enquanto uns são favoráveis e procuram se aproximar, outros querem se distanciar cada vez mais. Acham que nós estamos querendo bibliotar a vida de cada um, que não é a realidade, né? Então, é meio complicado. Nós precisamos sentar. É um aprendizado para nós muito grande, tá? Mas nós vamos superar. Eu sou otimista em relação a isso. Nós vamos superar. E eu acho que é uma oportunidade de nós mudarmos esse jogo. Nós vamos mudar esse jogo, tá? Com certeza. A nosso favor, claro. Nosso favor, que eu digo, do passo do beneficiário, né? Ô, Áureo, em algum momento da sua fala, e me chamou a atenção, e eu queria ver a tua experiência e dos beneficiários, você falou muito da importância da telemedicina. Eu acho que mais especificamente para Manaus, né, no momento mais crítico da pandemia. Você poderia compartilhar conosco como que foi essa experiência, a receptividade do usuário, a efetividade desse atendimento? Olha, a nossa experiência foi muito boa, tá? Muito boa, tá? Até porque era quase que uma situação de sine qua non, né? Ou seja, eu estava com medo de ir para o hospital, tá? Os pacientes não querem ir para o hospital com medo de se contaminar, tá? Então, só tem uma opção. O que é? Telemedicina, né? E como diz o doutor Bruno falou, eu acho que isso aí realmente é sem volta, tá? E para a nossa região aqui, em particular, tá? Nós temos interior aqui que não temos nem médico, tá? Tá vendo? Não tem nem enfermeira, entendeu? E se nós tivermos uma enfermeira no interior com a telemedicina, tá? Nós já solucionamos 50% dos problemas de saúde do interior. Com certeza, entendeu? A custo baixo. A custo baixo, tá? O SUS, isso aí vai ser de fundamental importância, a telemedicina, tá? Eu não sei por que ficou tanto tempo discutindo isso, tá? E não foi posto em prática. Precisou de uma pandemia para o pessoal se tocar da real necessidade da nossa telemedicina, tá? Então, repetindo, para nós foi de muita valia, tá? Comodidade, tá? Porque além de evitar contágio, tá? Tem a comodidade, tá? Né? Só está em casa, entendeu? Recebe receita, tá? Recebe atestado, tudo, tá? Ou via web, então vê a mudança, tá? Até o doutor Bruno falou, o retorno, entendeu? E tem um detalhe importante aqui que eu quero fazer. Não é uma crítica, é para nós pensarmos um pouco e mudar, é mais uma mudança. O que acontecia aqui em Manaus em particular? Tinha local que nós marcava a consulta, tá? Para 1h. A pessoa se atendida 5h. Com todo respeito, isso é um desrespeito para com o cliente, para o benefício, para o nosso beneficiário, entendeu? Por quê? Normalmente a clínica, primeiro, pelo tempo, nós passamos 3 horas na sala esperando ser atendido, eles têm uma secretária, eles fazem agendar, olha, hora tal, hora X, né? E pronto, agiliza. Aí estressa o paciente, estressa a secretária, estressa o médico, todo mundo fica estressado e ninguém se entende, quando tinha uma solução muito prática, tá? Era que é a secretária marcar a hora do dia, estaria com 15, 10 minutos de tolerância, e que os planos obrigassem a que, se o paciente, o beneficiário, marcou a consulta, não foi, desmarcasse em tempo hábil. Se não desmarcasse, que ele pague a consulta. O nosso regulamento tem isso. Se o nosso beneficiário for plano, marcar e não for, nós podemos cobrar dele, entendeu? Podemos pagar para o médico e cobra dele, tá? Por quê? O médico deixou de atender, às vezes, um paciente porque
e ele não fez a justificativa. Então, como eu falei ainda há pouco, tudo tem solução. Basta sentar, analisar e tentar achar uma solução para o problema. Solução existe, tá? Solução existe, tá? Vai demorar mais tempo, menos tempo, vai ser uma solução melhor ou pior? A pior. Depois vai se melhorando e chega a ser boa. Não tem jeito, isso é da vida, isso é normal. Né? Mas, Áureo, esses médicos que estavam atendendo sem hora marcada, agora estão marcando, porque não pode fazer aglomeração mais, agora resolveu o problema. A pandemia transformou, está tranquilo. Eu digo, é consequência, tudo é consequência. Nós falamos bastante e olhamos muito para as relações, né, de operadora, prestador, a pandemia, inovação, tecnologia. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês olhando para dentro de casa num aspecto que está sendo bem debatido em todas as empresas e que provavelmente é um caminho também que não vai ter volta quando é possível, sobre o home office. Como que ele esse foi aplicado no Sabin, e eu também queria ouvir do Áureo, né, a aplicação do home office nas operadoras de plano de saúde da região norte, se foi aplicado, positivo, negativo, também é um caminho que não tem volta quando possível. Dr. Bruno, quer começar? Sim, de uma forma geral, o que eu vejo dentro do sistema de saúde, a gente pode afunilar para a prestação de serviço depois, assim, tudo que é atividade mais administrativa, eu acho que a gente experimentou isso durante a pandemia e eu acho que eu vejo como bem sucedida todo esse processo. Então, eu vou dizer, call center. Hoje, vários call centers por aí de empresas que têm que fazer agendamento, por exemplo, o próprio Sabin está caminhando para isso, para poder fazer tudo dentro do domicílio da pessoa, ou seja, você cria uma situação ali, muitas vezes para aquela pessoa até melhor, você evita deslocamento, você cria com toda a infraestrutura para ela. A nossa experiência com relacionamento, interlocução com as pessoas, com essa questão da videoconferência, a gente acabou conseguindo fazer muito isso à distância também com pessoas em home office. Então, assim, eu vejo que isso também... Outra percepção que eu tenho é que muitas vezes a atividade em home office foi mais produtiva que no ambiente de trabalho em alguns cenários também, ou seja, porque muitas vezes a gente perdia foco ou não tinha um aproveitamento do tempo de forma adequada, né? Então, eu acho que eu vejo como positivo e no Sabin, definitivamente, algumas áreas, a primeira delas que está rodando o call center, né? E eu, assim, olhando para algumas operadoras que a gente tem conversado aí pelo Brasil afora, tem operadoras que estão entregando seus prédios, né, e reduzindo a pequenos escritórios, muito mais para pequenas reuniões, entendeu? E mantendo a operação toda dela à distância e com a satisfação das pessoas que experimentaram, e obviamente isso também tem impacto no custo administrativo, quer queira ou não queira. Quer dizer, a gente pode operar de forma diferente, isso é salutar para o sistema também. Agora, obviamente que um médico no hospital, um enfermeiro no hospital, uma pessoa que está fazendo uma cirurgia, isso não tem home office, né? Talvez possa ser feito algumas coisas à distância, pela telemedicina, independente de onde esteja, aí você está trazendo eficiência. Uma cirurgia robótica que pode ser feita à distância, independente de onde o médico esteja. Mas é difícil você fazer isso. Assistência é algo difícil. Então, acho que talvez para prestação de serviço isso é menos factível, pelo menos não dá para permear grande parte das atividades, né? Eu acho que o Áureo talvez tenha trocado mais figurinha aí com o pessoal de operadora do que eu, então tem talvez como contribuir melhor em relação à operadora. Bom, nós ficamos em home office, a FEAM, 100% em home office nós ficamos, tá? E a maioria dos operadores também ficaram, acho que 100% das operadoras, uns totais, outros parciais,
Isso é uma situação que eu acho que não tem volta também, entendeu? Como o Dr. Bruno falou, não tem como, não tem por que precisar se deslocar. O tempo que se gasta de deslocamento para ir e voltar para o trabalho, e quando não podemos estar produzindo isso, tá? E até custo, né? Das empresas, vai reduzir custo, tá? Agora, essa redução de custo, eu entendo que deve ser transferido, tá? Uma parte para o próprio funcionário, porque ele vai ter despesa agora lá na casa dele em relação ao que era da empresa. Então, são pequenas coisas. Eu estou falando isso porque isso é uma coisa muito, muito, muito geral, muito abrangente, tá? Nós temos que ver, como sempre digo, eu sou uma pessoa que gosta muito de equilíbrio das coisas, né? Entendeu? Mesmo que eu sou de balanço, então eu gosto das coisas. Olha só, quando nós transferimos, quando botamos nossos funcionários em home office, tá? Eles vão ter a despesa lá, vai ter energia, vai ter internet, né? Eu acho que nós botamos todo mundo em home office, nós não tiramos nada, descontamos nada do nossos funcionários, nossos colaboradores. 100% nós pagamos, tá? Nada, entendeu? Por quê? Porque nós fizemos uma transferência de alguns custos para eles, tá? Eu acho que não é justo nós transferirmos um custo, tá? Sem bancar esse custo para com o benefício nossos profissionais. Eu acho que sem volta, esse já era uma tendência, já era uma tendência, tá? E agora chegou para ficar, tá? E isso vai ser muito interessante, vai melhorar um monte de coisa, trânsito, estresse, isso vai ter, evidente que vai melhorar o estresse, talvez saiamos do estresse do trânsito e tenha algum estresse em casa, esse é fato, mas isso faz parte do jogo, né? Então, eu acho que para nós não teve problema, a maioria das nossas filiais com quem nós conversamos, todos ficaram, e todos foram unânimes dizer que não teve nenhum problema. Então, eu acho que, como eu falei, sem volta mesmo, acho que vem para ficar, e é bom, é bom. Eu tenho mais uma pergunta para o Áureo, mas uma parte você já respondeu. Ela pergunta como foi o protocolo de retomada nas operadoras quanto aos protocolos sanitários, né? Se as equipes já estão presenciais e como que o senhor está vendo a situação atual da pandemia no Amazonas e se o senhor acredita que esteja acontecendo uma segunda onda. Bom, nós tivemos todo o cuidado para a retomada do pessoal, dos nossos colaboradores, tá? Nós tínhamos diariamente uma reunião com nossos colaboradores, o presidente reunia todo dia, e nós tivemos todos os protocolos possíveis, até o teste, antes de voltarmos ao trabalho, nós fizemos teste para ver se tinha alguém infectado, se alguém já teve, se não teve, então, e nós temos todos o cuidado com o nosso beneficiário, tá? Até hoje, nós reduzimos nosso horário de trabalho, tá? Mas não mantemos contato direto com os nossos beneficiários, tá? Nós ainda estamos o atendimento presencial ainda não está ainda não chegou, não foi aberto, tá? Tudo pode até chegar lá, mas ninguém entra no nosso setor, nós temos lá fora, nós temos um birôzinho lá, que senta lá, conversa, pega documento, recebe. Então, temos todo esse cuidado, tá? Em relação ao Covid aqui em Manaus, tá? Nós estamos tendo realmente, está dizendo que é um repique, tá? Podemos dizer que é repique, mas o que aconteceu? Aqui em Manaus não foi levado muito a sério o isolamento, tá? Não foi levado muito a sério, tá? A classe A e B se isolou mais. A classe C e D, D e E, tá? Se isolou muito menos, tá? Com essa abertura, o que aconteceu? Tá? A classe D e E continuou como estava. Tá?
Por isso, teve muito problema aqui em Manaus naquela época, porque ninguém respeitou os protocolos que foram pré-estabelecidos, que eu não sei se era a melhor coisa ou não era, não vou entrar nesse detalhe. Tá? Mas, e agora aconteceu, a classe A e B, tá, que ficou muito reprimida em casa, tá, começou a fazer reuniões, participar, ir para clube, para restaurante, tá? Houve uma abertura natural, a vida tem que voltar ao normal, né? E está vendo realmente esse acréscimo, tá? Mas eu acredito que é uma situação circunstancial, tá? E que mas não vai voltar ao que era antes. Tá? Eu acho que é muito difícil, tá? Estamos torcendo, tá? Que isso não aconteça. Eu acho que é uma situação normal de acréscimo de casos, tá? Já se esperava por isso, tá? Ninguém vai dizer que, olha, acabou, passou. Talvez daqui tenha um decreto, daqui a pouco tenha um outro piquezinho, isso é que nem uma onda, ela vai, depois vai achando a praia, está amortecendo, né? Então, é isso que eu tinha que dizer em relação aqui a Manaus. Obrigada, Áureo e Bruno. Eu acho que a gente já está quase indo para o final, né? Para a gente não adiantar. Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma manifestação de alguém que está conosco, então eu vou ler, né? Até respeitando as diferentes visões. E ele coloca assim: a telemedicina é o novo normal e não tem volta. Há necessidade de trabalhar a cultura de alguns associados, que têm aversão à tecnologia. Entende que o presencial não pode ser substituído pelo virtual. As OS têm que desmistificar essa cultura. Daí ele complementa agora em outra fala, né? Nós tínhamos falado da telemedicina, agora ele faz uma manifestação sobre o home office. Aplicamos o home office aqui no Norte. Foi um sucesso, um processo complexo no seu início. Muitas reclamações face não possuírem estruturas adequadas, internet lenta, mas aos poucos fomos organizando e o resultado foi e é muito positivo. Não suspendemos atendimentos e foi um grande desafio. Há, inclusive, posicionamento de permanecermos com este viés, pois reduz os custos. Então, coloquei a manifestação de um convidado que está conosco. Eu queria fazer um comentário em relação a isso, e eu concordo com o posicionamento, que assim, acho que o Covid fez acelerar algumas questões que, como a gente falou no início, que a gente tinha conhecimento, que muita gente discutia, mas não saía do papel. Né? Home office é uma delas, telemedicina é outra, quer dizer, mas especificamente e a gente estressou o sistema, né? Ou seja, dificuldade de internet, dificuldade de estrutura, mas as pessoas se acomodaram, quer dizer, as empresas também que estão girando em torno de tecnologia se acomodou para dar suporte para nós. Eu acho que nós estamos diante de nova realidade para tudo, né? Assim como nós somos estressados a seguir caminhos que a gente nunca tinha imaginado. Né? Como é que a gente imaginava fazer um call center 100% à distância? Imaginávamos. Como é que, quer dizer, todo o processo de educação nosso hoje praticamente é virtual. A gente está estressando tudo isso. O presencial está sendo altamente... Quer dizer, nós gostamos. É melhor estar na minha casa concentrado, muitas vezes participando de uma atividade dessa. As pessoas estão se adaptando a isso. As próprias escolas estão aí, nossos filhos, nesse cenário também, né? Então, eu acho que a gente foi estressado de diversas formas. E eu acho que vai ficar muito aprendizado aí positivo, né, para o nosso futuro, né? Você quer fazer mais alguma consideração antes de nós encerrarmos, Bruno? Não, eu estou satisfeito. Acho que deixo o Áureo fechar e depois eu faço... O Áureo. Eu queria, assim... Não, eu não falei nessa na parte da estrutura da internet, que realmente nós temos aqui no Norte já uma internet um pouco deficitária. E como houve uma centralização de consumo na internet, evidentemente que vai ter uma piora no oferecimento de serviços, tá? Mas mesmo assim, com todas essas dificuldades, tá? O resultado, tá? Foi acima do esperado. Certamente,
tendo em vista realmente as nossas reais deficiências, né, que aqui nós temos aqui no Norte. Nós temos nossas virtudes aqui, mas também temos nossas deficiências, né? Entendeu? E nós precisamos reconhecer isso. Mas com todas as deficiências, tá? No modo geral, tá? O resultado foi satisfatório, tá? Em todos os sentidos. Obrigada, Áureo. Bruno, quer falar alguma coisa? Eu quero, quer dizer, só para finalizar, assim, eu vejo após a pandemia, o pós-pandemia, de forma otimista. Eu acho que não poderia ser diferente. Eu acho que se a gente entender que esse foi um momento de aceleração de aprendizado, desafios que fez com que a gente transformasse muito daquilo que a gente vinha fazendo, né? E a gente conseguir colocar isso, de fato, em prol do cliente, em prol do sistema, né? E acho mais do que nunca, né, que a gente precisa dar passos em todos os sentidos, ao operador, o prestador de serviço, no sentido de integrar o sistema, né? A gente precisa sentar na mesa de discussão, ao invés de discutir glosa, reajuste e custo, né? Ou seja, a gente precisa sentar na mesa para discutir como é que a gente pode integrar nossas atividades, né? Ou seja, como é que eu posso, vou dar um exemplo simples, como é que eu posso fazer um processo de autorização menos burocrático e eu ter menos custo dos dois lados da cadeia e isso reduzir custo no sistema. Um exemplo simples, administrativo nosso hoje, que a gente pode sentar para discutir. Vou dar um exemplo do mercado hoje de medicina diagnóstica. Tem algumas empresas que a gente já está criando integração completa, onde o cliente já chega dentro da unidade para fazer atendimento com um código de barra, com a ordem de serviço dele, de atendimento já pré-cadastrada. Ele praticamente não fica e não aglomera na unidade e sai dali mais rapidamente. Ele tem uma experiência e isso faz com que eu tenha menos guichês, eu faço com que eu tenha menos atendentes, reduz meu custo e eu devo, não só posso, mas devo também contribuir na cadeia para reduzir isso, entendeu? Então, se a gente construir caminhos nesse sentido, acho que tem várias pautas, né, que podem ajudar para que esse sistema seja mais eficiente, né, não só operacional, mas também de integração. E acho que o Covid trouxe isso, né? O mundo ficou mais digital, a gente tem mais tecnologia disponível, muitas empresas pensando em trazer soluções diferentes e a gente definitivamente sai mais fortes, né? Eu não tenho dúvida disso e sou muito confiante nesse sentido, né? Que ainda mais para quem tem prazer em transformar, eu faço parte desse grupo aí de gosto de participar de transformações, né? Eu acho que o Covid foi uma escola, né? Eu acho que, sem dúvida, vai ser muito bom para nós e, obviamente, não estou negligenciando os desafios que a gente tem. Certamente a gente discutiu aqui vários deles, mas eles são muitos, mas não podemos ter medo, né? Temos que enfrentá-los, faz parte da nossa atividade e nós estamos aqui para isso, né? Obrigada, Bruno. Então, chegando ao fim do nosso webinar, né, do Sabin TV, esse nosso encontro, eu prefiro dizer que é um encontro, né, porque teve cheio de debates, de colocações, de ouvir os dois lados, né. Ele fica disponível no nosso site, no sabin.com.br/webinar, e quem não pôde participar dos anteriores, eles também estão lá disponíveis, tá? Eu queria agradecer ao Áureo e ao Dr. Bruno pela rica discussão, pela troca de ideias, pela transparência, por a gente conhecer as diferenças que tem no Brasil, e a gente sabe que tem, Áureo, mas eu acho que as dificuldades com internet foram gerais, porque foi talvez um momento que o Brasil inteiro precisou usar, né? E é tanto webinar, é tanta reunião por Zoom, é tanta coisa que não seria diferente, atingiria todos em algum momento. E eu queria também dar um agradecimento especial a todas as pessoas que estiveram conosco essa noite, nos ouvindo, que se manifestaram, e que eu espero que de alguma forma a gente tenha contribuído, acrescentado alguma coisa, né,
que tenha contribuído para ver como está o mercado de Manaus, como está o comportamento das operadoras, porque eu acho que a conclusão que a gente chega é que quase todos têm as mesmas dores, né? Mas que também tem o mesmo otimismo e a mesma perspectiva de que logo tudo isso vai passar e que a gente vai sair melhor, né? Nós temos que mudar para melhor sempre. Obrigada a todos, uma boa noite e até o nosso próximo webinar. Um abraço a todos, boa noite. Prazer boa enorme noite. estar com todos. Obrigado mesmo. Boa noite também. Boa noite, Obrigado. boa noite. Boa noite.